Eu gosto muito dessas frases curtas que têm a capacidade de resumir grandes verdades, princípios importantes da vida, assim como de nos desafiar diante das questões importantes da vida. Uma delas, reparto com você aqui agora, diz assim, abre aspas, não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar, fecha aspas. Uma frase curta, mas que nos coloca diante da responsabilidade com a vida. A vida não pode ser deixada para depois, a vida não pode ser deixada à deriva. Você não pode deixar a vida te levar. Você tem que sim ficar muito atento a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, os desafios, os problemas, as situações, ficar atento inclusive às oportunidades que estão ao seu redor para você poder aproveitar todas elas. Uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida é com o tempo. Nós precisamos muito cuidar porque o tempo é rápido, ele vai embora, é um bem não renovável. Depois que ele passa, não adianta a gente correr atrás. E às vezes o tempo vai passando e situações da nossa vida vão aumentando, vão se tornando cada vez mais intensas e nós vamos deixando problemas para depois, situações para depois e a gente não se dá conta que depois é a gente que vai lidar com um problema que talvez nem tenha mais solução ou que talvez vai se tornar algo um pouco maior. Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Aonde que você quer chegar e o que você tem feito para chegar nesse lugar? Aonde que você quer chegar e o que você tem feito com o seu tempo para chegar nesse lugar? Eu acredito sim numa responsabilidade que todos nós temos que ter com a vida. Acredito sim num caminho de espiritualidade que pode e que nos convida a vivermos uma vida cada vez mais bonita e cada vez mais leve. Minha proposta aqui com você hoje, minha proposta aqui nesse projeto desse podcast, é pensarmos através da espiritualidade cristã, que é a espiritualidade da qual eu fui criado, onde nasci e fui criado. Espiritualidade na qual me encanto com as palavras de Jesus. Acredito sim que ela pode trazer para nós, apresentar para nós caminhos de responsabilidade, assim como caminhos que podem curar feridas na nossa alma, curar traumas no nosso emocional, traumas esses, feridas essas, que podem estar travando os rumos da nossa vida. Feridas essas, traumas esses, que podem estar inclusive tirando de nós a capacidade de lidar com o tempo e a capacidade de perceber as oportunidades da vida. Hoje quero repartir com você um texto da Bíblia que está no Evangelho de João, no capítulo 5. Vou ler aqui para você dos versículos 1 até o versículo 9. Diz assim, tempos depois houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos e paralíticos ocupavam aqueles pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando Jesus o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse, você quer ficar bom? O homem respondeu, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse, levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou sua maca e saiu dali. Temos aqui a história de uma pessoa desanimada. Uma pessoa que talvez não se deu conta da situação da vida, não se deu conta da velocidade dos dias e talvez por falta de força, por falta de oportunidade, por falta de empatia da sociedade, das pessoas que estavam ali, não teve condições de construir uma vida mais significativa. Ele está, como você percebeu, na beira do tanque, o tanque de Betesda, um tanque que era conhecido por suas águas curadoras, e ele nunca tinha a oportunidade de se lavar naquelas águas porque alguém sempre chegava antes dele. Ninguém o ajudava. E assim, dia após dia, que formaram semanas, que formaram meses e, por fim, 38 anos. Não acredito aqui que 38 anos seja uma referência cronológica literal, mas sim uma metáfora de que há pessoas que passam toda uma vida sem ser sujeito da própria história, sem protagonizar os próprios dias. Esses 38 anos podem ser 6 meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos,
o tempo que for, mas são períodos da nossa vida que talvez por N situações a gente perde a força, a gente perde a capacidade de ser senhor, de dirigir, de protagonizar, de tomar decisões da nossa própria vida. Esse homem está assim, esperando que alguém faça por ele. E aqui já fica um primeiro aviso para todos nós e para você pensar: será que eu tenho que ficar sempre esperando que alguém faça por mim? Será que é certo que eu fique terceirizando as minhas decisões, inclusive a minha felicidade, para outras pessoas? E eu deixo então para você algumas perguntas, e uma delas é: o que você tem feito para mudar a vida que você tanto reclama? Quem me acompanha sabe que já citei muitas vezes uma frase do Freud em que ele sugere esse autoquestionamento, e a frase dele é assim: o que você tem feito para alterar a realidade da qual você tanto se queixa? Ou qual é a sua responsabilidade na questão da qual você está tanto se lamentando? Existem várias formas da gente pensar a mesma pergunta, mas a questão é a seguinte: qual é a tua função nesse setting, nessa questão toda da qual você está tão insatisfeito? E é muito interessante a abordagem terapêutica e curadora de Jesus, porque Jesus não chega e cura fisicamente, que é a expectativa das pessoas e talvez também a nossa, mas ele cura e faz aquele homem falar. Pode parecer meio estranho você chegar para uma pessoa que está paralisada há tanto tempo e perguntar o que ela quer. Parece um pouco óbvio o que ela quer, mas Jesus sabe que aquela paralisia não é física. Existem outras coisas paralisadas. Existe também a paralisia dos desejos. Existe também outras coisas ocultas e travadas, que são: ele perdeu o hábito de tomar decisões, de expressar aquilo que ele quer, de expressar qual rumo que ele quer dar para a vida dele. O desânimo se assenhorou e o fez inválido. Essa invalidez está dentro dele, é a maneira como ele se vê, e ele se desautoriza então a expressar desejos. Ele se desautoriza a sonhar, ele se desautoriza a se mexer. E aqui eu faço mais algumas perguntas para você, porque acredito inclusive que perguntas são fundamentais para mexer com a nossa vida, com a nossa realidade. Qual foi a última vez que você expressou um desejo teu? Aliás, qual foi a última vez que você expressou uma dor? Qual foi a última vez que você abriu o teu coração? Qual foi a última vez que você encarou um processo para falar de você? Jesus propôs que aquela pessoa, e propõe hoje que você expresse os seus sonhos, porque nós precisamos sonhar. Jesus propõe que aquele homem comece a falar, porque a fala tem um poder de restauração. Nós precisamos aprender a verbalizar as coisas que nós sentimos. Nós precisamos falar em voz alta para nós mesmos, escutarmos as nossas histórias, porque sim, isso tem um poder terapêutico, restaurador e curador. É claro que Jesus faz a pergunta não porque Jesus não saiba, mas é para que aquele homem entre em contato com ele mesmo. É para que aquele homem entre em contato com a realidade em que ele está. É para que aquele homem perceba que não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Porque tem gente que não sabe o que quer. E quando a gente não sabe o que quer, nada pode nos ajudar. Um casal que não sabe o que quer não vai conseguir restaurar o relacionamento. Não existe vento favorável para um casal que não sabe o que quer. Não existe vento favorável para você que ainda não decidiu o que você quer da tua vida profissional. Não existe vento favorável para você que ainda não decidiu o que você quer da tua vida pessoal, dos teus sonhos e dos teus desejos. Então Jesus quer colocar aquela pessoa na cena para ela falar, expressar os seus desejos. E o que importa agora é o que ele quer. E o que ele responde? Ele não responde. Ele começa a justificar o porquê dele estar naquela situação, e o porquê não é a responsabilidade dele, é a responsabilidade dos outros. Não sei se você prestou atenção na resposta, mas Jesus pergunta: o que você quer? E ele diz: Senhor, quando as águas são agitadas, ninguém me leva, ninguém me ajuda. Entende que a resposta não tem nada a ver com a pergunta? E como a gente às vezes cai nessa questão de às vezes responder a algo que não foi o perguntado.
porque a gente está acostumado a arranjar justificativas ao invés de abraçar soluções, ou seja, diante da possibilidade da cura, não fique remoendo doenças. Ele está tão acostumado a reclamar dos outros que ele perdeu a capacidade de escutar uma pergunta e expressar um desejo. E quando ele diz ninguém me leva, essa frase é muito importante, porque ninguém, ele também está incluído nela, porque ele também não está se levando. E quando ele não responde exatamente o que Jesus pergunta e começa a falar do passado, Jesus o envia para o futuro, mas sem essa sede de esquecer o passado. Porque esquecer o passado é sempre um esforço tolo, é um esforço do ser humano. A gente tem esse desejo de esquecer o passado, aquilo que fizeram comigo, ou aquilo que eu mesmo fiz comigo, ou aquilo que eu fiz com os outros. E esquecer o passado é você gastar combustível emocional com uma impossibilidade, porque nada será esquecido. Aliás, eu sempre digo para as pessoas no meu consultório e nas conversas que eu tenho, esquecer, tentar esquecer é um esforço contrário, dá o efeito contrário, porque sempre que você tenta esquecer, você acaba lembrando. Então o seu passado não vai ser esquecido, aquilo que fizeram com você não vai ser esquecido. Não tem como ser esquecido, mas isso também não precisa mais dirigir a sua vida. O nosso passado ele tem que funcionar como um museu. O museu é um lugar onde a gente vai, visita, aprende, inclusive para que a história não se repita, e depois seguimos em frente. Vamos embora, vamos viver. Assim é o nosso passado. A vida é para frente. Jesus então encerra aquele festival de lamentação e de culpabilização, inclusive de terceirizar a responsabilidade, e olha para ele e diz, não, pegue a sua maca e siga. E pegue a maca é uma metáfora. É uma metáfora para quê? Para a vida. Pegue a vida e ande. Coloque sua vida debaixo dos teus braços e tome uma decisão. Saia desse lugar de vitimização. Saia desse lugar onde você fica sempre arranjando culpados e assuma responsabilidades. Coloque a sua vida debaixo dos seus braços e ande. Se falaram para você que esse é o seu destino, pois olhe nos olhos do destino e o chame para a luta. Coloque a vida embaixo dos braços e vá embora. Se foi imposto para você um destino de paralisia, levante e frustre as previsões que os outros fizeram para você e siga em frente. Pegue a maca, é Jesus soprando vida naquele homem e soprando vida em mim e em você. Para inclusive a gente encerrar um ciclo de reclamação, um ciclo de destruição que está tomando conta dele. A vida daquele homem se resumiu a 38 anos de reclamação. Mas uma hora ele deu um basta. E vira e mexe a gente precisa dar um basta. A gente precisa pegar o nosso passado, colocar ele embaixo do braço e seguir rumo ao futuro. A gente precisa estancar os nossos processos de vitimização e nós precisamos estancar os nossos processos de terceirizar responsabilidades, expressar os nossos desejos e caminhar rumo à possibilidade de viver os nossos desejos. Vai dar trabalho? Vai, mas também vai dar para nós perspectivas, vai dar para nós propósitos, vai dar para nós também sentido de vida. E você pode falar assim, mas Vili, e as pessoas que estavam ao redor dele, que ninguém o ajudou? É verdade, é bom ter gente ao nosso lado, é muito bom. Mas eu não posso passar a vida esperando pelas pessoas. Eu preciso, em primeiro de tudo, eu preciso me amar. Às vezes a religião faz um dano muito grande nas pessoas, confundindo egoísmo com autoestima. Egoísmo é quando você faz algo para você e prejudica alguém. Autoestima é quando você cuida de você, quando você se ama, quando você não deixa a vida à deriva e você não está prejudicando ninguém com isso. Jesus também está nos convidando ao expressar os nossos desejos, a cuidar da nossa autoestima. Não fique esperando por ninguém. Não se priorize. Cuide de você, cuide da tua história e assim toque a tua vida para frente. Quando Jesus diz, levanta e anda, Ele está dizendo que aquela pessoa está autorizada a tocar a vida adiante. Porque talvez você se sinta travado ou travada
assim por 38 anos, por 20 anos, por 6 meses, por algo que fizeram com você, ou talvez você se sinta assim por algo que você fez com você. Você pode passar a vida assim, na beira da estrada, lambendo suas próprias feridas e procurando culpados. Mas em uma espiritualidade saudável, você também pode ter saúde emocional. Você pode se perdoar. Você pode ressignificar a tua história. Você pode usar o teu passado como uma referência e assim seguir de cabeça erguida, vivendo a tua vida com alegria no coração, com propósito e com sentido. Você pode sim ter sido vítima de um abuso emocional, de um abuso sexual, de um abuso verbal, de abusos físicos, de abusos religiosos, inclusive. E por conta desses abusos, você se sente hoje uma pessoa travada, desautorizada. E você não precisa se sentir assim, porque a despeito de tudo que pensam de você, de tudo aquilo que já foi sentenciado sobre a tua vida, as palavras de Jesus para aquele homem são as palavras de Jesus para nós. Levanta e anda. Eu também já me senti muitas vezes assim, na beira da estrada, me sentindo desautorizado, me sentindo inadequado em relação à vida. Mas aí eu ouço as palavras de Jesus e elas são como um bálsamo curador para o meu espírito. Eu posso levantar e andar. É verdade que é uma opção eu também ficar na beira do caminho, me vitimizando e talvez até tendo os benefícios secundários de uma vitimização. Mas eu prefiro não deixar a vida passar porque o tempo passa rápido. Eu prefiro não deixar a vida à deriva, eu prefiro sentir esse vento e aproveitar os rumos desse vento e levar a minha vida para frente. O que fizeram com você é um fato histórico e ninguém pode alterar, porque o nosso passado não pode ser alterado na sua natureza histórica, mas ele pode ser alterado na sua natureza emocional. Ou seja, coloque o passado no passado. Não gaste nenhuma energia tentando esquecer. Não, mas você pode ressignificar a sua vida a despeito de tudo aquilo que aconteceu. Levantar e andar. E entender Deus como aquele pai, como aquela mãe, aquele avô, aquela avó, aquele amigo, aquele abraço mais carinhoso que você tem. Que diante dos nossos erros, das nossas feridas, dos nossos traumas, Ele está nos convidando a expressar aquilo que a gente quer e nos dando força para viver uma vida cada vez mais leve e cada vez mais feliz.